Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 ao 8. E aqui nós temos uma lição maravilhosa e grandiosa de fé. Alguém que não aparece nesse texto aqui, mas guardou a fé. No último capítulo de Lucas, capítulo 24, aqui, a partir do versículo 1, o evangelista vai começar a narrar a história da ressurreição de Jesus. Então ele coloca aqui o título dessa perícope na versão A Mensagem, Ele que está vivo. E a narrativa começa dizendo que já nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram até a tumba onde José de Arimateia havia enterrado entre aspas, porque não foi de fato enterrado, mas guardado o corpo de Jesus. E ali encontraram então uma grande pedra que servia como portal, como porta, como fechadura daquele local, empurrada, fora de lugar. Então, como que alguém tivesse movido a pedra para entrar. Claro, para entrar porque quem estava dentro, teoricamente ao menos, estava morto. Mas elas se espantaram quando entraram então e viram que o corpo de Jesus não estava lá. Então você imagina a cena. As pessoas esperavam, as mulheres esperavam chegar e ver ali o túmulo fechado e então cuidar do corpo de Jesus ali de alguma forma. Então elas não esperavam chegar e ver aquela pedra removida, ver aquilo ali remexido, digamos assim. E aí no versículo 4 diz que elas ficaram confusas e tentavam imaginar então o que havia acontecido. Então várias coisas devem ter passado na cabeça delas. Alguém foi lá, mexeu, roubaram o corpo de Jesus por algum motivo, enfim. E aí de repente 2 homens com luzes brilhando ao redor apareceram ali. Elas ficaram apavoradas, se curvaram em reverência. E os homens disseram: "Por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava na Galileia, que tinha de ser entregue aos pecadores, ser morto numa cruz e ressuscitar ao 3º dia." E então elas se lembraram das palavras de Jesus. É interessante que o evangelista aqui coloca o nome das mulheres que estavam lá. Isso não aparece nesse trecho, aparece no versículo seguinte. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Então, aqui nós temos então uma grande prova de fé. Uma pessoa que não estava aqui, uma pessoa que se lembrava das palavras de Jesus. Porque você veja, elas não lembravam mais. Elas não tinham entendido o que Jesus estava falando, elas tinham esquecido. Elas estavam indo lá já resignadas, já esperando encontrar um defunto ali, para untar, para cuidar, enfim, para fazer os últimos preparativos para que ficasse então ali até se decompor um corpo, Mas o anjo aqui diz: olha, vocês têm que se lembrar do que ele disse lá atrás, na Galileia. Ele ia morrer, ia ressuscitar, isso era necessário acontecer. Então aguardem. Aí elas vão embora, vão contar para os discípulos num trecho que nós vamos abordar aqui numa próxima oportunidade, num próximo dia aí dentro do nosso calendário litúrgico aqui da Ibrave. Mas é interessante que Maria, mãe de Jesus, não está aqui. Maria, mãe de Jesus, guardou a fé. Maria, mãe de Jesus, lembrava, confiava. Ela sabia que o filho dela era o Filho de Deus, que ele ressuscitaria, que ele não estaria lá entre os mortos. Então, veja que interessante. Nós temos aqui o contraponto, nós temos a confiança em Deus, nós temos uma prova de fé, em contraponto a essas mulheres aqui que se esqueceram do que Jesus havia falado, que tinham perdido a fé. Maria guardou a fé. Então, aqui fica um grande exemplo para nós. Nós estamos guardando a fé, nós estamos, apesar do nosso dia a dia, apesar das coisas que acontecem, apesar das nossas decepções, desilusões, apesar dos escândalos que envolvem pessoas ligadas aí à igreja cristã, apesar de tudo, apesar do mundo mal, apesar da crise financeira, apesar da doença, nós estamos guardando a fé. Guardar a fé é fundamental. Maria fez o fundamental. Maria guardou a fé. E essas mulheres aqui,
elas não guardaram a fé. Elas se resignaram, elas se entregaram, elas acharam que a situação já estava resolvida. Então, é claro, eu não estou dizendo aqui que guardar a fé é acreditar num Deus curandeiro, num Deus que é como um investimento financeiro, que apesar de tudo, você tendo fé em Deus, as coisas vão melhorar. É claro, nós sempre esperamos que as coisas melhorem, mas guardar a fé em Deus é algo que independe da cura física, independe da solução financeira, independe do que vai acontecer na nossa família, se alguém morre, se alguém ficar doente, por exemplo. Guardar a fé é algo que vai além dessas coisas, é algo espiritual, não é algo vinculado, não pode ser algo vinculado ao que me acontece aqui no mundo material. A fé, ela é inalcançável, inatingível, no sentido de que eu não posso pegá-la, não posso tocá-la. Não são como as coisas deste mundo material, né, que geram sensações em mim, que eu posso pegar. Eu pego uma lata, eu sinto que a lata é gelada, que ela é dura. Eu pego algo que saiu da geladeira, eu sinto que começa a derreter e aquilo vai umedecendo a minha mão, né? Não se trata de algo sensível nesse sentido. No entanto, guardar a fé é, ainda que eu esteja passando por um problema, eu sei quem é meu Deus, eu converso com meu Deus, Ele está presente em mim, Ele me ajuda a vencer as situações, Ele me ajuda a caminhar. Não é que tudo vai dar certo, não é desse sentido de fé que nós estamos falando. É que, apesar da morte, apesar das trevas, apesar das doenças, Deus está comigo, eu não estou sozinho enfrentando isso. Eu posso estar sozinho humanamente, as pessoas podem estar longe, elas podem não ligar para mim, elas podem me desprezar. Mas há um que não me despreza, há um que não me deixa sozinho. É um que vai onde eu vou. As pessoas falam, não, eu estou com você para o que der e vier. Mas amanhã elas viram as costas e vão embora. Deus não é assim. Apesar de alguns cristãos pregarem que os cristãos precisam andar em santidade de vida, em retidão de vida, porque senão você não estará andando com Deus, isso é uma pregação fundamentalista moralista. Você tem que andar guardando a sua fé. Não é andar em santidade. Andar em santidade é vencer os seus pecados dia a dia, um processo que é seu com Deus, que é diferente. Agora, guardar a fé é saber e confiar que Deus está com você todos os dias. Deus está com você em todas as situações. Então não caia na pregação fundamentalista, moralista. Que Deus está com você se você fizer isso, se você agir de tal forma, se você for um bom cristão. Guardar a fé é confiar que Deus está ao seu lado. Deus não te abandona. Como diz o salmista, ainda que eu passasse, ainda que eu andasse, ainda que eu andar, e quando eu andar, porque isso vai acontecer com todos nós, querendo ou não, pelo vale da sombra e da morte. O que isso quer dizer? Quando eu enfrentar algum tipo de problema que vai me abalar enquanto ser humano, pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade financeira, uma falência, pode ser alguém que me trai, pode ser alguém que vai embora, pode ser qualquer situação que abale você e eu como seres humanos, que te abale emocionalmente, que te abale fisicamente. Ainda que você passar por um processo desse, esse Deus, o Deus que nós confiamos, esse Deus aqui que ressuscitou, Ele estará ao seu lado. Então não é um jogo de troca, não é porque eu sou um bom cristão, que eu estou andando em retidão de vida, que Deus está comigo. Isso é uma pregação moralista, isso é uma pregação fundamentalista, isso não está correto. Eu tenho que guardar a fé. Deus está comigo. Eu preciso guardar a fé. E mesmo que eu fale, como essas mulheres aqui, que tinham se esquecido do que Jesus havia falado, que tinham ido lá já com um lamento dentro de si pela situação, achando que Jesus estava morto. Ainda assim, Ele providenciou 2 anjos para falarem, olha, acorda, eu estou com vocês, eu ressuscitei. Lembrem-se do que Ele falou. Ele é quem? Cristo. Então, ainda que isso acontecer com você, Ele há de se mostrar. Ele vai te dar um chacoalhão, digamos assim, e te fazer lembrar que você precisa guardar a fé. A fé é um dom de Deus. Ele é dado a nós. Por mais que às vezes ele esteja um pouquinho apagado, como uma vela que está quase se apagando,
Ele vem e reacende essa chama. Então, confie em Deus. Guarde a fé. Busque o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Não o exemplo dessas pessoas aqui, dessas outras mulheres. Mas ainda que nós, por algum momento, estremecermos a nossa base, Ele estará conosco. Guarde a fé. Deus não abandona os seus filhos. Tenha sempre isso em mente. Creia nisso. Viva apegado a isso. Não permita que as situações, as pessoas, as pregações erradas das pessoas te levem a se afastar de Deus ou achar que Deus está distante de você. Isso não é verdade. Para encerrar, ontem nós colocamos no site brave.net um artigo sobre depressão. Eu não sou um especialista em depressão, não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou nada. Mas ali eu estou dizendo o seguinte: a igreja pode ser uma linha auxiliar de cura para você que se sente solitário, deprimido. Então, buscar uma igreja pode ser uma forma de reacender essa fé, guardar essa fé. Estar numa igreja sadia, frequentando, servindo ao outro, é o que traz sentido à nossa vida. Por isso que Cristo deixou a igreja para nós. Então, depois, se você não leu, leia e procure guardar a sua fé. Procure viver a espiritualidade. Procure buscar a Deus. E ainda que você passar pelo vale da sombra e da morte, por problemas quaisquer que sejam, que te abale emocionalmente, fisicamente, e por isso que eu estou falando desse artigo, não se esqueça, Deus está com você. Guarde a fé. Muitas vezes você vai vê-la na vida de outras pessoas, vai senti-la através da companhia de outras pessoas, através de uma habilidade, de um dom que você exerça dentro da casa de Deus. Deus abençoe você. Até amanhã.